Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 78. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: escreva um programa que leia 15 números e guarde-os em um vetor. No final, mostre o vetor inteiro na tela e em seguida mostre em que posição foram digitados valores que são múltiplos de 10. Então vamos à tela do visual. Eu vou começar renomeando meu algoritmo algoritmo 078. A função dele vai ser preencher vetor e mostrar múltiplos de 10. O autor sou eu, Iago Franklin, e vamos ao início do algoritmo. Bom, vamos começar criando um laço de repetição. Então, para condição, passa. Depois finalize o meu laço de repetição, mas antes de finalizar, você vai executar o código 1, por exemplo. Então, agora a gente precisa do laço de repetição para percorrer e preencher todo o nosso vetor. Então, vamos aqui criar um índice do vetor, tá? Que vai ser o controlador do laço de repetição, que eu vou chamar de i, e ele vai ser um valor inteiro. Agora, eu vou justificar ele, então o i vai ser o índice do vetor. Além disso, eu vou justificar uma variável que eu vou chamar de v, tá? Que vai ser um vetor de 15 posições. E agora eu vou criar o meu vetor aqui. Então, v vai ser um vetor que vai da posição 1 até a posição 15 e o tipo de dado que vai estar dentro dele é inteiro. Perfeito. A partir disso, agora a gente pode criar aqui a condição do nosso laço de repetição. Então, como a gente quer preencher um vetor com 15 posições, a gente vai atribuir aqui o valor de 1 ao nosso índice e vamos dizer que ele vai até a posição 15, saltando de 1 em 1, ou seja, passo 1. Mas dessa vez eu vou omitir essa informação, já que quando o passo é 1, a gente não precisa colocar. Das outras vezes eu coloquei mostrando e dessa vez eu vou fazer sem, para exemplificar. Perfeito, agora eu vou dizer o seguinte, eu vou preencher o meu vetor, então eu vou dizer que o meu vetor da posição atual vai receber um valor aleatório gerado pelo computador que vai de 0 a 100. Então o randi aqui é para a gente gerar um número aleatório e dentro dos parênteses a gente coloca um número de 0 até o número que a gente quer gerar. E aí eu estou dizendo que essa informação vai ser guardado dentro do meu vetor da posição atual, ou seja, o vetor da posição 1, o vetor da posição 2, o vetor da posição 3 e assim até o vetor da posição 15. Na sequência, eu vou simplesmente escrever o meu vetor da posição atual. Então, escreva vetor da posição atual. Perfeito. Agora, a gente pode rodar o programa para ver como ele está se comportando até o momento. Pressionar o F9, perceba lá que ele me gerou 15 números aleatórios e guardou cada um desses números dentro de um slot do vetor, certo? Então, agora, se eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver o vetor completo. E eu vou girar novamente, ó. Perceba que o primeiro foi 32 e dessa vez o primeiro foi 22. Então, toda vez que eu pressiono F9, ele me gera um conjunto de 15 números aleatórios que variam entre 0 e 100. Perfeito. Agora, a gente quer mostrar os valores múltiplos de 10. Então, eu vou dizer o seguinte. Primeiro eu vou vir aqui e criar uma linha de interface separando, tá? O meu vetor. E agora eu vou dizer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Escreva L a valores múltiplos de 10 na posição, e aí eu vou mostrar a posição na qual tem esses vetores. E para mostrar isso, eu vou precisar criar novamente um laço de repetição, que vai ser idêntico a esse aqui, tá? Eu posso até copiar ele, então eu vou copiar aqui o meu laço de repetição, vou colar aqui embaixo, porém o que ele vai executar dessa vez é uma coisa diferente. Eu vou dizer o seguinte, eu vou falar, se o vetor da posição atual, ao ser dividido por 10, gerar resto 0, então, aí aqui eu vou colocar o fim C, e aqui sim eu vou executar o meu código que eu quero executar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o vetor da posição atual, estou dividindo ele por 10 e estou perguntando se ele vai me gerar resto 0. Se isso daqui for verdade, significa que o meu número é múltiplo por 10. E se ele for verdade, eu vou escrever a posição do vetor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, escreva L. Na verdade, eu vou colocar só escreva primeiro e vou colocar o I. E depois do I, eu vou colocar uma vírgula, só para ficar organizado. Agora, vamos rodar o nosso programa. Então, perceba só, há valores múltiplos de 10 na posição 8 e na posição 12. Então, significa que se eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 0 é um desses valores e 80 é o outro valor, ok? Porém, 0 não é múltiplo de 10, então ele não deveria estar aparecendo aqui. Então, a gente pode colocar uma outra condição aqui, ó, e dizer o seguinte. Então, o vetor tem que ser divisível por 10 e o vetor da posição atual também precisa ser diferente de 0, ok? Então, agora vamos testar novamente para ver se está funcionando. Aqui ele não lançou nenhum valor 0, né? Deixa eu ver aqui, tem só o 30.
30, que é o da posição 6, que de fato ele é múltiplo por 10, mas eu quero, deixa eu apertar F9 até aparecer um valor zero. Aqui não apareceu nenhum valor zero, vamos testar novamente, nenhum ainda, vamos continuar apertando até aparecer um valor zero. Bom, não está aparecendo um valor zero, eu vou diminuir o meu RAND, vou falar que ele vai do 1 até 3, ele vai sortear números de 0 até 3, assim vai ter mais possibilidade de aparecer o valor zero. Então agora apareceu vários valores zeros, tá vendo? E perceba que nenhum desses valores zeros estão sendo considerados como múltiplo de 10. Isso significa que o nosso algoritmo está funcionando. Agora a gente precisa fazer algumas questões, primeiro arrumar essa linha aqui, né, que ela deveria estar aqui embaixo, e vamos formatar melhor esse dado. Então eu vou simplesmente vir aqui, vou colocar um escreva L aqui, tá? Vazio mesmo. Vou voltar o meu RAND para 100, que eu quero sortear números de 0 a 100. E além disso, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu só mostrar o vetor que é múltiplo por 10, eu vou criar uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou colocar um colchetes, tá? Vou mostrar o valor da posição dentro do colchetes. Vamos pressionar o F9 para ver como tá. Então tá vendo? Agora ele tá com o valor que é múltiplo de 10 dentro do colchete. E aí eu vou dizer o seguinte. Se ele for múltiplo por 10, eu vou mostrar esse valor dentro do colchete e vou dizer aqui o seguinte, ó. Se não, eu vou também copiar essa linha aqui e vou colar ela aqui, mostrando também o valor quando ele não é múltiplo por 10. Porém, quando for múltiplo por 10, eu vou colocar uma setinha. Então, vou colocar aqui uma setinha. E quando não for múltiplo por 10, eu vou simplesmente exibir o valor. Vamos pressionar o F9. Esqueci de colocar um L aqui para ele saltar a linha, para ficar mais fácil de visualizar. E vamos pressionar o F9 novamente. Então, perceba que dessa vez não teve nenhum número múltiplo por 10. Então, ele simplesmente mostrou aqui todos os números. Vamos testar novamente, F9. E quando ele tem um número múltiplo por 10, ele aponta uma setinha para esse número. Então, o vetor de posição 10 tem um número múltiplo por 10, que nesse caso é o 80. Além disso, o vetor 14 também tem um múltiplo de 10, que é o 30. Então, ele fica bem interessante assim com essa interface. E toda vez aqui, ele me indica exatamente onde está o valor que é múltiplo por 10. Então, o vetor de posição 5, que é o valor 90, e o vetor de posição 6, que é o 80. Então é isso, mais um algoritmo resolvido, e te vejo no próximo exercício.